Boa noite, Barueri, boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos a mais um programa Fábrica de Negócios. Todas as terças-feiras, às 8h20 da noite. Sempre um assunto sobre as empresas que fazem o Brasil crescer, pessoas que fazem o Brasil crescer. Nós temos toda uma programação o dia inteiro. Logo vai ser 24 horas nossas programações. E queremos que vocês se inscrevam no nosso canal, tvbarueri.live. Não esqueça de clicar no sininho. E hoje o nosso tema é educação, publicidade e tecnologia. Acreditamos que o mundo mudou e que não existe um novo normal, porque o mundo não estava normal. Estamos na era do lifelong learning, em que o aprendizado não é mais uma fase da vida. Antes, a infância era dedicada a brincar, a juventude para estudar. Já na fase adulta, iríamos trabalhar e, na melhor idade, descansar. Hoje descobrimos que fazemos todas essas coisas o tempo todo. E, principalmente, estamos sempre aprendendo. Acreditamos que sábio é quem tem mais perguntas, e o tolo é quem acredita ter todas as respostas. A educação é o único meio de transformar uma sociedade. Mas para que isso aconteça, precisamos de novas formas e formatos. Não é mais sobre o que se quer ensinar, e sim sobre o que se quer aprender. Acreditamos que as empresas têm um papel fundamental na formação de cidadãos mais conscientes e preparados. E a comunicação tem em si o poder de ensinar, informar e, principalmente, formar. Formar seres humanos mais verdadeiros e autênticos, em vez de máquinas que produzem mais. Pessoas que aprendem enquanto caminham, porque a própria vida é um aprendizado. Acreditamos no education, na força de uma nova comunicação, em marcas que fazem do seu propósito grandes movimentos. Movimentos que tiram as pessoas da inércia e as conectam por meio de valores que geram significado e ampliam os horizontes. Sabemos que o mundo pode ser um lugar de iguais, de menos diferenças e mais convergências, pois o que nos une é muito mais poderoso do que aquilo que nos separa. A educação pode ser o princípio de uma revolução. Empresas, marcas e líderes podem antecipar o futuro, mostrando aos seus colaboradores, clientes e parceiros que o mundo mudou e que chegou nossa hora de mudar também. Upper. A educação é o movimento. Pessoal, nosso entrevistado de hoje, Walter Longo, publicitário, administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia, é empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Anteriormente era presidente do Grupo Abril e mentor de estratégias e inovação do Grupo Newcom Holding de comunicação do Grupo WPP, que inclui as agências Young Rubicam, Vanderman, Grey Brasil, VML, entre outras. Já ocupou cargos de diretor regional para a América Latina do Grupo Young Rubicam, presidente no Brasil, da Grey Advertising, Vanderman. Foi também sócio fundador da primeira agência Branded Content da América Latina e Synapses Marketing e Media. Tem 9 livros. Entre eles, lançou o livro O Fim da Idade Média e Início da Idade Mídia. Esse eu estive no lançamento. Foi no dia 22/10/2019. E este ano, em 24 de março, você lançou o Trilema Digital. Seja bem-vindo, Walter Longo. Obrigado. Obrigado você, Valdir.
Prazer estar aqui com você. Você não falou do meu currículo, o mais importante, que eu moro há mais de 25 anos aqui em Alphaville, em Barueri, que é a coisa mais importante para nós, Eu né? tenho que pedir perdão para o Brasil. É isso que nos Verdade, aproxima, Walter. né? Você sabe que assim, é um prazer muito grande eu poder entrevistar empresários exatamente de Barueri. Que Exato, é muito isso legal. mesmo. Estamos juntos daqui, fazendo desta região de São Paulo uma região próspera, inovadora, não é? Cheia de razões de continuarmos aqui lutando por um Brasil melhor. Então, e você tem sido vamos dizer assim, um herói, né? De estar o tempo inteiro trazendo melhorias para a região, trazendo esse diálogo franco da área governamental ou pública com a iniciativa privada, porque é fundamental, nós precisamos nos dar as mãos, precisamos lutar juntos por um Brasil melhor, e hoje ainda trazendo aqui o tema educação, que é tão básico, tão fundamental para todos nós, né? Então eu que agradeço o convite, viu, para estar aqui com você. Imagina, é um prazer para nós, porque existem pessoas que a gente tem, nós temos que ouvir. São pessoas que fazem, não é só o Brasil crescer, mas a mente da gente evoluir, mudar, se transformar, que eu acho isso fantástico. E é o que você faz, Walter. Obrigado. E eu quero começar falando sobre, que você me fale um pouco desses mais de 40 anos no mercado e não para de atualizar, de ensinar e, como você mesmo fala, não para de aprender. Fala um pouco para nós. Aliás, é impressionante, eu, durante toda essa minha vida profissional, nunca larguei esta área acadêmica, vamos dizer assim, esta área de ensinar. Lá atrás eu dava aula na faculdade, depois eu comecei a dar cursos, tanto no Brasil quanto no exterior, de pós-graduação. Mais recentemente, há uns 15 anos atrás, comecei a dar muitas palestras no Brasil e também em outros países do mundo. Ou seja, eu sempre me forcei, me motivei, me incentivei a continuar aprendendo. E toda vez que você vai ensinar, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender. Então, ao tentar ensinar, a gente aprende muito mais do que as pessoas para quem a gente dirige aquele ensinamento. Porque ensinar, antes de tudo, exige preparação, exige leitura, exige aprofundamento daquele tema, daquele assunto, exige preparação, e essa preparação é, sem dúvida, uma forma motivada de estudar e continuar aprendendo. Então, nos últimos 40 anos, eu diria para você que eu estive já dos 3 lados do balcão e não dos 2. Ou seja, eu fui durante muitos anos agência de propaganda, depois durante muitos anos anunciante e ainda trabalhei em muitas empresas de mídia, como o Grupo Abril, também durante muitos anos. Então, agência, veículo e anunciante, eu acabei estando dos 3 lados do balcão e nesses 3 lados aprendi algo que é fundamental. Aprendi a ter empatia, entender que a sua verdade é apenas a sua verdade e não a dos outros. Aprendi a respeitar a opinião alheia. Aprendi a ter uma visão sob um outro ângulo. Ou seja, quando eu sou o veículo, eu tenho que entender o papel da mídia e da agência. E quando eu sou agência, eu tenho que entender as necessidades, os desafios, as inseguranças do anunciante. Então, essa possibilidade de estar dos 3 lados do balcão me trouxe isso, essa capacidade empática de um lado e do outro, muito aprendizado, porque você vai, ao circular, aprendendo bastante também. É impressionante. O que eu fico muito admirado, Walter, é que o seu trabalho, apesar de ser publicidade, a tecnologia, você acompanhou a tecnologia e acompanha. Você falou assim, olha, meu tempo já foi, nada. Você acompanha 100%. Até eu quero falar hoje um pouco sobre Big Data, que foi o primeiro assunto que nós conversamos no seu escritório. Foi isso que nós conversamos, mas é verdade. Eu entendi há muitos e muitos anos atrás que quando começou a surgir esse assunto tecnologia de maneira muito forte, muito presente nas organizações, o que eu entendi é que você deve, em relação à tecnologia, tomar uma só atitude: segura na mão de Deus e vai. Ou seja, a atitude tem que ser de se jogar de maneira entusiasmada nisso. Ou seja, o mar da tecnologia vai se abrir na direta proporção em que você se jogue
de maneira entusiasmada nele. E ao me jogar, e eu estou falando isso de 2 décadas atrás, nesse mundo, né, novo que estava surgindo com mais força, já que tecnologia é uma coisa presente desde que o homem existe, mas nos últimos 2 anos houve vamos dizer assim, uma influência cada vez maior da tecnologia no mundo dos negócios, eu resolvi abraçar de maneira entusiasmada tudo isso. E foi impressionante como ficou fácil, ficou claro para mim o que vinha por aí e me permitiu fazer não somente, vamos dizer assim, previsões, mas inferências. Ou seja, eu via o que estava acontecendo aqui, eu olhava o que estava chegando e eu conseguia tirar conclusões de para onde o mundo estava indo. É muito interessante que desde o começo as pessoas falavam, com a tecnologia aí, nós temos que ter os pés no presente e os olhos no futuro. E eu sempre discordei disso. Eu acho que a gente tem que ter os pés no futuro e os olhos no presente, para ir puxando o presente para onde ele deve ir. Então eu sempre procurei me posicionar com essa visão da frente para trás e não de trás para frente. Você sabe que uma vez eu estava assistindo você conversar sobre um assunto e que você tinha falado que a tecnologia ela não trouxe para nós desemprego, mas ela trouxe para nós uma coisa, ela facilita a nossa vida para nós termos melhor condição de viver a nossa família, o nosso dia a dia. Valdir, é assim, muita gente vê a inteligência artificial, né, a tecnologia, como aquilo que veio para roubar nossos empregos. A inteligência artificial não chegou para roubar nossos empregos, e sim para devolver a nossa humanidade. É para isso que ela chegou. Então, hoje, quando um médico consegue pegar uma tomografia minha e compará-la, graças à inteligência artificial, com 2 milhões de outras em questão de minutos, o que vai acontecer é que vai sobrar mais tempo para ele, para esse médico, para perguntar para mim como eu estou me sentindo, quais os problemas que eu estou tendo em casa, como a família está, vamos dizer assim, aceitando esse problema de saúde. Ou seja, ele pode ser mais humano. Quando um carro existir sem motorista aqui na Castelo Branco, né, os carros autônomos, o que esse carro autônomo está dizendo para todos nós? Quando a gente pega o carro, a gente às vezes bebe um pouco antes de pegar a direção, ou fica tuitando enquanto está no volante. Então, o que ele diz basicamente é o seguinte, olha, Walter, senta no banco de trás e namora sua mulher, brinca com seu filho, assiste um vídeo, leia um romance, seja humano. Ou seja, a mensagem que a inteligência artificial está trazendo para a gente é tudo o que ela evoluir é para nos dar mais tempo e mais liberdade. É perfeito, é muito bem, é muito bem. E tem muitas coisas que a gente precisa aprender o que significa tecnologia, né? Em que ponto que ela pode nos ajudar, em que ponto que ela pode não só ajudar, como fala assim, você tem a condição de ser mais do que você está fazendo. É isso. Porque às vezes, no fundo... por exemplo, essa entrevista, principalmente agora na pandemia, é uma coisa que assim... Era muito problemático você sair de onde você está e vir aqui no estúdio e ficar perto, todo mundo perto. Com a tecnologia, não tem esse problema. Na verdade, o casamento do homem com a tecnologia está gerando super-homens e super-mulheres. Ou seja, de alguma maneira, a tecnologia, o que ela fez conosco, e a gente ainda não percebeu em toda a sua extensão, porque se nós tivéssemos percebido o que a tecnologia está fazendo conosco, a gente estaria soltando fogos todas as noites nas grandes cidades para celebrar isto. Porque se você pensar bem, nós ganhamos novamente poderes divinos. Nós ganhamos onipotência, onipresença e onisciência, que são poderes absolutamente de Deus. Eu posso estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Eu posso saber o que eu quiser a qualquer momento na profundidade desejada. Eu posso falar com qualquer pessoa do planeta sem custo, quanto tempo eu quiser. Então, esta visão de onisciência, onipotência, onipresença, ainda não caiu a ficha, as pessoas ainda não entenderam o que isso significa. Todos nós ganhamos poderes divinos. E se não usarmos esses poderes com muita responsabilidade, vamos ser expulsos do paraíso de novo. Porque o que Adão e Eva queria, no fundo, era a árvore do conhecimento, comer o fruto da árvore do conhecimento. Pois hoje nós estamos comendo esse fruto todos os dias e temos que fazer isso. Ninguém prestou atenção ainda, né? Ninguém prestou atenção, é isso mesmo.
Muito, é impressionante. Fala um pouco para mim sobre Big Data, então, já que a gente está nesse assunto, vamos falar sobre Big Data. Big Data, na verdade, a gente fala Big Data, mas na verdade é uma forma genérica de expressar Business Intelligence e CRM, enfim, tudo aquilo que o mundo hoje trouxe de tecnologia que permite uma coisa só: eliminar o conceito de massa e priorizar o conceito de indivíduo. Ou seja, no último livro que eu tratei desse assunto, que é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, o que eu dizia era que até hoje tudo era baseado na média. Então a Idade Média não acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla. A Idade Média está acabando agora, somente agora, porque tudo era feito pela média. A gente na medicina falava, olha, esse produto faz bem ou faz mal para a média da população, né? Na educação, a mesma coisa. A gente dava aula baseado na média da inteligência dos alunos daquela classe. Agora, com a ensino à distância, eu posso estudar na profundidade que eu quiser, a hora que me der vontade. Se eu tiver dificuldade, eu vou mais devagar. Se eu tiver facilidade, eu acelero. A medicina, que era genérica, agora virou uma medicina genômica, onde cada um é tratado individualmente. A televisão, antes a gente assistia todo mundo o mesmo canal e o mesmo filme que a Globo decidisse. Agora com Netflix eu assisto o que eu quiser, a hora que me der vontade, individualmente. Antigamente a gente chegava numa reunião, se eu fosse te visitar aí, você ia me servir um café no bule e todo mundo do estúdio ia tomar o mesmo café. Agora não, agora a Nespresso oferece 120 tipos de café. Você quer restreto, levanto, você quer carioca, com espuma, cada um toma o seu café. Não é? Antigamente a gente comia a comida que a mãe da gente punha na mesa. Agora não, agora eu sou lactose free, você é sugar free, o outro é vegano, ou seja, dentro de uma casa, cada uma das pessoas daquela casa tem hábitos de alimentação diferente, individuais. Então, quando a gente extrapola tudo isso, a gente percebe que o mundo está saindo da era da massa e indo para a era da individualização. E o que o Big Data faz é exatamente permitir que a gente possa agora falar com milhões de pessoas um a um, de maneira individualizada e única, a custos permissivos. Então, é, no fundo, a grande ferramenta que permite ao ser humano tratar e ser tratado como um indivíduo. Quando nós, de alguma maneira, sairmos da Idade Média, nós não vamos mais pagar juros escorchantes, apesar de sermos bons pagadores. Porque hoje, o bom pagador paga a conta do mal pagador. Se você pensar na área de gestão pública onde você está, Valdir, você pensa da seguinte maneira: eu pago um seguro de automóvel alto, sabe por quê? Eu cuido do meu carro, deixo ele na garagem, uso ele pouco, tenho uma direção defensiva, mas tem um monte de louco que não cuida do carro, e eu acabo, no preço do seguro, pagando a conta de quem não cuida do automóvel. Ou seja, a sociedade baseada na média é uma sociedade onde o bom comportamento paga e subsidia o mau comportamento. É quase que um incentivo ao mau comportamento patrocinado pelo bom cidadão. E isso tem que acabar, e o Big Data vem chegando exatamente para isso. Porque se eu cuido bem da minha calçada, eu não devo pagar o mesmo IPTU de quem deixa a calçada toda esburacada. Exatamente. Certo? De alguma maneira, é preciso individualizar as relações, não apenas na iniciativa privada, mas também da iniciativa pública com os cidadãos. E aí nós vamos incentivar o bom comportamento, ao invés do que fazemos hoje, que é o bom comportamento subsidia o mau comportamento. Impressionante. Esse da Idade Média e da Idade Média é muito legal. Que eu acho isso interessantíssimo, esse assunto. E as pessoas que hoje estão como fala, envolvidas com a mídia, ela está muito mais antenada com tudo, né? É isso. Nós, como na verdade, você tinha chamamos... falado desse assunto de você ser onipresente, nunca tinha lembrado disso. E essa é uma realidade que poucos entendem. Eu falo com você, mas pessoas no Japão estão assistindo,
nos Estados Unidos estão assistindo, na Alemanha, onde eles quiserem podem assistir nós. Esses E a dias hora eu que fiz der uma vontade. entrevista eu fiz a entrevista com o CEO da Azul. Ele estava nos Estados Unidos, eu estava aqui. É muito legal isso. E acho que isso traz para a gente, né, por um lado, um direito espetacular de ser o que quiser, a hora que der vontade, sermos donos do nosso destino, mas por outro traz uma responsabilidade, temos que usar. O que me dá, às vezes, frustração, Valdir, eu confesso a você, é ver que nós temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o celular, a internet, não é? Exatamente. E apenas, vamos dizer assim, só para você ter uma ideia, 82% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Ou seja, 82% da população fica só vendo o gatinho estourar balão, o Whindersson Nunes fazer micagem, ou seja, ninguém está usando a maior ferramenta de conhecimento, não é? Ao invés disso, fica só se divertindo, só se entretendo e fica sem adquirir cultura. E cultura e conhecimento é a base da cidadania. Nós não teremos bons políticos se tivermos maus cidadãos. E nós não teremos bons cidadãos se não tivermos educação, cultura, conhecimento absolutamente espraiada por toda essa população. Walter, eu preciso falar uma coisa para você. Eu estava conversando, um dia eu fui visitar, inclusive, o seu filho, Ricardo, até mandou um abraço para ele, e eu estava falando que o que a empresa, que no município a gente tem, o que eles precisam de suporte da prefeitura para poder ajudá-los a melhorar todo o sistema deles, enfim. E ele falou, Valdir, eu preciso de mão de obra qualificada, eu não tenho. Eu preciso de programadores, eu preciso de engenheiro de programação, arquiteto, de dados, é verdade. Exato. Cientista de dados, e não tem no mercado. E ele falou até, eu falei assim, puxa, a gente podia criar uma escola dentro da prefeitura para ajudar você. Ele falou assim, se você fizer isso, de alguma forma a gente ajuda, ou com professor, ou com equipamento, e está acontecendo. Que legal. Nós conversamos com algumas empresas, já fechamos o convênio, eles estão doando os computadores e o professor, e eles vão treinar mais ou menos 80 pessoas por mês. Em 2 meses forma e já saem empregados. Olha só que espetáculo, boa ideia. Pois isso tem a ver, isso tem a ver com o que nós estamos falando, isso que tem a ver com o que nós estamos falando do education. Ou seja, de alguma maneira, a educação só será resolvida não apenas pela iniciativa pública, pelo governo, mas também pela iniciativa privada, né? Ou seja, de alguma maneira nós temos que propiciar o casamento entre o poder do advertising, do marketing, com o propósito do education, da educação, daí o termo education, que é usado muito hoje no mundo. O conceito de education é você entender o seguinte, todas as empresas querem e precisam de mais gente qualificada, precisam cada vez mais de espraiar por aí o seu propósito, disseminar o seu propósito, e nada melhor do que educação para fazer isso. Então, um pouco da verba do marketing pode ser usado para educação. Eu diria a você que, vamos dizer assim, uma empresa que seja uma grande vinícola pode, evidentemente, fazer anúncios comerciais, mas poderia também criar uma série para a formação de sommeliers ou especialistas em vinho. E liberar isto através de senhas para todas as pessoas interessadas nisso. Ou a Nespresso, que é nossa vizinha aqui, poderia também ter um curso de barista, formando novos experts em café. Entendeu? Assim como cursos de gastronomia com grandes chefes para empresas de alimentação, assim como programa de videoaulas com certificado de ecólogo para disseminar consciência ecológica de empresas que tenham como propósito a difusão da ecologia e da consciência ecológica. Nós podemos transformar personal trainer, né, em personal lifers, com uma visão mais holística, dando aos personal trainers nas academias uma visão mais sobre alimentação saudável, sobre a importância do sono. Nós podíamos ter uma grande cervejaria dando aulas ou fornecendo gratuitamente cursos de gestão de bar e restaurante para os donos de estabelecimento. Ou seja, é infinito o que dá para fazer de educação, de treinamento, de conhecimento, usando uma verba pequena do marketing que hoje é usada única e simplesmente para fazer propaganda.
Imagine o tamanho desse marketing. Claro, Mesmo sendo na educação, o tamanho que isso vai virar. Porque quem não quer participar de um projeto desse? E vou falar, já que nós estamos falando sobre esse assunto, as empresas que você conhecer e quiserem fazer, Barueri está aberto para tudo isso. Nós estamos fazendo vários tipos de caminho. Para você ter uma noção, Walter, nós criamos uma incubadora dentro da prefeitura. Vou falar só um pouquinho da prefeitura, mas nós criamos uma incubadora e está lançando, acho que, se não me engano, são 8, 10 projetos já apresentados para nós. E aí nós vamos incubar aqueles que são prováveis crescimento. E tem empresa que vai fazer não só a mentoria, como a aceleração. Claro. Então a gente tem os alunos da nossa cidade, tudo se preparando para esses projetos. Estamos lançando essa semana na mídia para tudo quanto é lado, sobre um portal que nós criamos só para a área de tecnologia, que as empresas estão me colocando vaga, estão me dando vaga. Walter, tem mais de 5 mil vagas só em Barueri. Olha que beleza. Só em Barueri. Pois é, Valdir. Valdir, nós vamos falar bastante, muito mais do que aqui na live, depois eu estou à disposição no meu escritório para a gente conversar, mas é assim, eu acho que esse casamento do advertising com o education, criando o education, na verdade é um projeto que uma gestão moderna como Barueri pode abraçar e liderar esse processo, sabe por quê? Porque assim, é infinitamente mais fácil quando existe a oficialização disso perante as autoridades, perante o ambiente de negócios que vocês já propiciam em Barueri. Então, eu sou um fã incondicional dessa cidade e do que ela foi capaz de trazer de bem-estar para a sua população. É uma das cidades onde a renda per capita é mais alta, onde a qualidade de vida é melhor, que a gente sabe disso tudo, mas mais do que isso, eu acho que está na hora da gente ter grandes causas e propósitos. E eu estou terminando esse mês, um curso em Cambridge, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde nós estamos discutindo, já faz 4 meses, o assunto ecossistema. Ecossistema no sentido empresarial corporativo. A transformação de empresas em ecossistemas. Das 7 mais valiosas empresas do mundo, 6 se transformaram em ecossistema. É a Apple, é o Google, é a Amazon. E eu estou agora, ao terminar esse curso, com uma visão até mais evolutiva disso. Eu acho que uma prefeitura como Barueri é e pode se transformar num ecossistema e ter uma visão de gestão de um ecossistema. Não de uma cidade, não de uma prefeitura, mas sim de um ecossistema. E aí você tem tudo isso que você está falando, que se auto e se retroalimenta através da própria iniciativa pública casada com a iniciativa privada. Muito. Estamos abertos. Vamos conversar mais sobre isso. Tá bom. Se precisar, nós vamos estar aqui. Mas fala para mim uma coisa, que tecnologia, publicidade, educação. Está uma situação difícil por causa do coronavírus. Eu não gostaria nem de falar muito, mas eu não tenho como não falar com você, Walter, sobre esse assunto. Fala para mim, como é que você está achando agora e mais para frente, pós-coronavírus e durante o coronavírus? Como é que as empresas estão tentando sair? Como é que você enxerga? O que você pensa para as empresas? Tá bom. A minha visão desse período, né, que para muita gente foi um período de trevas e claro, tivemos muitas vidas perdidas, o que é sempre dramático, sempre muito triste, mas se a gente fizer hoje uma análise regressiva, a gente vai ver o seguinte, que é difícil hoje julgar que lado está certo ou errado. Provavelmente os dois lados estão certos e estão errados. Por quê? Porque o extremo é sempre ruim e perigoso. Né? Numa tribalização opinativa como nós estamos hoje, de certa maneira, todo mundo perde a razão e nós perdemos os nossos critérios. E o próximo livro que está saindo no 2º semestre agora tem esse nome, chama exatamente Vítimas do Critério. Nós perdemos o critério. Nós estamos hoje cada vez mais com narrativas prevalecendo sobre a verdade.
Contra fatos não há argumentos. A partir de agora, no entanto, contra argumentos não há fatos, né? Ninguém sabe quem está certo e quem está errado. A população fica perdida. Mas uma coisa você pode saber. Não é que a pandemia trouxe um novo normal. Não é verdade isso. O velho normal já era suficientemente anormal. Nós já vínhamos evoluindo nessa direção de reuniões cada vez mais pelo computador, de pedir comida pelo iFood, de fazer compras pela internet, de educação à distância. O EAD já vinha crescendo e dobrando todo ano. Então, o que a pandemia fez é que ela acelerou em 1 ano ou 2 o que iria acontecer em 8 ou 10. Mas já estávamos nessa direção. Já estávamos todos vamos dizer assim, a caminho de uma nova sociedade. Uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que respeita mais as diferenças. Por outro lado, uma sociedade que, sem querer, está tribalizando muito as relações. E este é um ponto onde a tecnologia, que até agora nós só falamos bem dela, está trazendo um problema que nós precisamos resolver e que faz parte daquele livro Trilema Digital. É um dos trilemas que eu aponto. E o que é isso? É o tribalismo. De certa maneira, Valdir, você é muito mais novo do que eu, mas quando eu era pequeno, meu pai gostava de ouvir na televisão, domingo de manhã, música clássica. E eu ficava absolutamente bravo com isso, porque eu odiava a música clássica quando menino, não é? Mas meu pai era a única TV da casa, eu era obrigado a assistir. E porque eu assisti durante muitos anos, quando criança, a música clássica, hoje eu sou um assinante da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Eu aprendi a gostar de algo que eu jamais iria gostar se eu não fosse forçado. Depois, durante a juventude, eu me lembro que tinha um programa chamado Pinga Fogo, que era um programa onde tinha alguém de direita e alguém de esquerda na televisão debatendo. Eu era mais de esquerda, mas eu me lembro de ouvir pessoas da direita e de repente falar assim, pô, até que esse cara tem um ponto interessante. Até que ele tem um ponto de vista que é verdade. Ou seja, eu me defrontava com o contraditório e tirava novas conclusões. Eu me lembro que meu pai era palmeirense, meu irmão São Paulino e eu corintiano, então muitas e muitas vezes eu assisti jogos que eu não torcia para ninguém. Por quê? Porque não era o meu time. Mas porque eu assistia a esses jogos, eu aprendi a desfrutar o prazer de assistir ao futebol pelo esporte. Então, nesse período da mídia de massa que a gente falou até agora, né, a verdade é que nós estávamos o tempo inteiro defrontados contra o contraditório. O tempo inteiro nós assistíamos o que não queríamos, líamos o que não era para nós e, por causa disso, formávamos juízo de valor com maior isenção. Aí, o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos? Os algoritmos da tecnologia, de alguma maneira, começaram a privilegiar tematicamente o que eu vou ler ou o que eu vou assistir. Então, na hora que o Facebook vê que eu dei um like no Trump, imediatamente tudo que é positivo sobre o Trump acaba vindo no meu timeline. E tudo que é mal da Hillary acaba vindo no meu timeline. Por quê? Porque ele está buscando engajamento. E do outro lado, se alguém der um like na Hillary, tudo que é ruim do Trump vai para ele. Então, no final desse processo, o algoritmo está criando duas tribos separadas em todos os assuntos. Existe o pessoal que acha que o problema ecológico do clima, do aquecimento global é bobagem, começa a receber cada vez mais matérias dizendo que é bobagem. E as pessoas que acreditam que o governo está destruindo a Amazônia recebem mais informações da destruição da Amazônia. Nós vamos ficando cada vez mais radicais, cada vez mais tribalizados, cada vez mais distantes um do outro. Então, enquanto a sociedade nos obriga a sermos cada vez mais inclusivos, na verdade, o algoritmo, a tecnologia está cada vez mais nos separando. E esse é um assunto que nós vamos ter que resolver muito em breve, talvez criando uma nova política algorítmica que permita a ser um pouco mais abrangente e não tão ir em busca apenas do engajamento. Você sabe, Walter, até tem a Elida Males aqui, muito obrigado pela participação. Ela fala assim, ó, que gostaria de ter sua opinião, Walter,
sobre como retirar a velha mídia, as opiniões e forçá-los a nos devolver as informações de fatos, usando essa nova mídia. É muito interessante essa. Olha, isso daí seria uma conversa para mais uma hora, tá certo? É muito boa essa pergunta, porque é o seguinte: qual é o papel da mídia? Né? E eu, como presidente do Grupo Abril durante anos, fiz essa pergunta para mim mesmo. Qual é o papel da mídia? O problema é que eu ia até um veículo de massa para me informar. E foi isso que fez com que eu buscasse o jornal, a televisão, a rádio, etc. De uns tempos para cá, com uma sociedade cada vez mais tribalizada pelos algoritmos da tecnologia, eu deixei de comprar um jornal para me informar e passei a comprar um jornal para confirmar as minhas crenças e as minhas teses. Ou seja, nós estamos assinando veículos de mídia como se fosse a revistinha do nosso clube. A gente quer que saia só aquilo que confirma. Então, se alguém gosta do Bolsonaro, vai a ler, assinar e assistir veículos que falem bem dele. Se alguém é contra o Bolsonaro, vai assinar, prestigiar e assistir tudo que fala mal do Bolsonaro. Então, um veículo de comunicação cuja função e missão principal era ser isento, hoje cai numa vala que não tem sobrevivência. Porque se ele não se colocar, ele acaba não caindo nas graças nem de um lado e nem do outro. Então, nós estamos num momento de trevas em termos de informação. Ou seja, até pouco tempo atrás, os sábios tinham certeza, né? e os imbecis tinham dúvidas. Agora inverteu. Agora os idiotas estão cheios de certeza e os gênios cheios de dúvidas. E por que isso? Porque hoje a narrativa é que prevalece. Ora, é fundamental que a gente use, e aí vem o assunto da educação de novo, a educação para dar juízo de valor para as pessoas. Eu posso até ler um jornal de direita, mas eu tenho que fazer o devido desconto. Eu posso até assistir a Globo News, mas eu tenho que dar o devido desconto para um posicionamento político que ela tem e que eu respeito, porque todo mundo pode e deve ter posicionamento, mas eu não posso me deixar levar e acreditar. E, aliás, sobre esse assunto, uma das coisas mais importantes, quando alguém fala acredite na ciência, isso é um equívoco basilar. Nós não temos que acreditar na ciência, nós temos que duvidar da ciência, porque foi a ciência e a dúvida sobre ela que nos trouxe até aqui. Se naquela época do Copérnico nós tivéssemos ainda a crença na ciência, nós íamos achar que o Sol ainda gira em torno da Terra. É duvidando do que nos informam que a gente forma juízo de valor. É tendo a dúvida sobre tudo o que nos falam que a gente acaba formando juízo de valor. Então, não importa se você está lendo uma notícia de esquerda, direita, a favor ou contra, Corinthians ou Palmeiras, não importa. O importante é que a gente faça a análise do fato, que busque outras fontes, inclusive que deem opiniões contrárias, para aí sim formar um juízo de valor e definir nosso critério. Uma sociedade sem critério é uma sociedade perdida. E nós, infelizmente, estamos perdendo nossos critérios. E Walter, uma coisa interessante, que o mundo ele se move das dúvidas e perguntas, não das respostas. Isso que nos trouxe até aqui, é isso. Exatamente, exatamente. E às vezes as pessoas acham assim, não, o que ele falou está certo, eu confio 100% no que ele fala. Há um respeito por tudo que se fala, mas se você não ouviu o outro lado, como é que você vai ter certeza do que você está ouvindo? É isso mesmo, é isso. Por isso que eu digo você vai sempre deduzir assim. Tudo isso, né? Exato. Vamos, em princípio, duvidar. A dúvida é que faz alguém ir em busca da informação e crescer. A certeza é estática, a dúvida é dinâmica. E a curiosidade é que vai, daqui para frente, definir quem é irrelevante ou irrelevante na nova sociedade. O mundo daqui para frente não será mais dividido entre ricos e pobres, brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá o comando do mundo das empresas, da gestão pública, aos descuriosos, absolutamente, puramente massa de manobra.
Nossa, falando sobre esse assunto, eu quero voltar a um assunto que eu gosto quando você fala, que são as 3 pessoas que trabalham na empresa. Não sei se você lembra desse assunto. Eu lembro vagamente, né? Mas vamos dizer assim, o que eu sempre disse é, a gente fez uma vez uma pesquisa, né? E de alguma maneira isso me fez chegar a essa conclusão. Nós fizemos uma pesquisa junto às escolas de São Paulo, 20 anos depois de formados, e descobrimos que 20 anos depois de terem sido formados, a turma da frente trabalha inteira para a turma do fundão. Ou seja, que de alguma maneira são aquelas pessoas que mais geravam problemas, os mais rebeldes, os que mais não aceitavam autoridade, os que mais faziam bagunça, aquelas que hoje estão no comando das organizações. Né? E aí, estudando um pouco mais isso, a gente viu que, de certa maneira, as empresas, a área de recursos humanos, acaba evitando ou expulsando os divergentes, os rebeldes, aquelas pessoas que discordam das coisas, que questionam a autoridade, que não gostam de trabalhar em equipe, porque essas pessoas incomodam. Só que no momento em que tudo está mudando, nós precisamos dessas pessoas na organização para que a organização reveja seus princípios, seus dogmas e seus paradigmas. Então, eu diria o seguinte, hoje numa empresa, você tem um grupo de divergentes, que é um grupo pequenininho de rebeldes, depois você tem uma grande massa de complacentes, que fazem o que mandam e não discute, e depois você tem um grupo de displicentes, que é o pior de todos, que esses nem fazem o que mandam, tá certo? Então, o que uma empresa normalmente está fazendo hoje? Está expulsando os divergentes, os que criam problemas, os que incomodam, e está mantendo os complacentes e os displicentes. O que nós vamos fazer? Nós precisamos eliminar os displicentes, manter os complacentes que vão tocar o barco e um pequeno grupo de divergentes que vão nos dar o tempo inteiro o incômodo da dúvida, o incômodo do questionamento. Porque uma empresa só de divergentes quebra em 3 meses, mas uma empresa sem divergentes quebra em 3 anos. É da mescla entre divergentes e complacentes que a gente faz uma organização longeva. É impressionante isso. Isso é uma coisa que a gente enxerga nas empresas, enxerga em órgão público, enxerga em todos os lugares. Incrível. No turismo, a gente observa muita coisa sobre... Eu sempre fui ligado um pouco ao turismo depois que eu entrei na prefeitura, Walter, porque eu precisava descobrir como é que a gente faz para fazer com que as pessoas conheçam o nosso município, para que eles saibam, para ter informações sobre o município. E eu não sabia que caminho tomar. Até o dia que eu conversei com 2 pessoas. O corretor de imóveis, que é a porta de entrada de minha cidade, e o taxista. Mesmo. São as 2 pessoas fundamentais para qualquer cidade. O turismo é ligado a ele o tempo todo. Eles dão as informações. Se eles forem uma pessoa educada a entender como é o município, o que o município tem, tá tudo lá. Eles vão abrir as portas da cidade. Que poucos sabem sobre isso. Na verdade, você está falando algo muito sábio, que é o seguinte, é entender que a gente não entende. É fundamental isso. É um exercício de humildade brutal de importância, entendeu? Entender que não entende. Então a gente acha que a gente vai saber as verdades sobre nosso município em relação ao turismo do secretário de turismo, do pessoal que trabalha na Secretaria de Turismo. Eles têm informações, mas os insights é do taxista, do corretor de imóveis, é do cara que tem um pequeno café naquela cidade e que observa com um olhar isento o que de verdade ocorre naquela cidade. É isso mesmo. É incrível, é incrível. Walter, eu preciso falar uma coisa terrivelmente triste. Eu tenho 5 minutos. Muito pouco tempo. Mas olha, Walter. Então, a gente me chama, convida que eu volto aí. Convida que a gente volta chamar, aí. Viu? E eu falei que eu queria te chamar mais pra frente, mas acho que o mês que vem eu vou te chamar de volta. Eu não falei. Quiser, olha só, não falei da trilogia do seu novo livro. Certo. Eu não falei sobre, na realidade, o Upper,
que é o seu novo negócio, eu acho, né? Acho que é o mais novo, né, Walter? É o mais novo, exatamente. Nós não falamos, uma coisa que a gente tinha que falar muito é sobre imaginação. Eu estou fazendo mais um livro que se chama Abaixo os Gurus, Viva os Guris, mostrando que com a inteligência artificial chegando, nós precisamos cada vez mais exercer a imaginação. E isso não é guru que tem, é guri que tem. São as crianças que podem ensinar como exercer a imaginação, porque o que vai sobrar para o ser humano é imaginar, sonhar, criar e não fazer, produzir, arrumar. Isto a inteligência artificial, a robotização, a mecanização vai fazer. Quando o homem foi à Lua em 1969, se já existisse a inteligência artificial naquela época, provavelmente o homem teria chegado à Lua muito mais rápido, muito mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ir à Lua. Isto é que é o lado humano e é isso que a gente tem que estimular cada vez mais. E quem pode nos ensinar a sonhar, a imaginar, não são os guris. Aliás, são os guris, não são os gurus. Esses gurus nos ensinam a ser mais produtivos, nos ensinam a ser capaz de ter mais sucesso. Mas esse sucesso daqui para frente não será medido em tempo, e sim na capacidade de sonhar, criar e imaginar. Walter, nossa, faltou tempo. Desculpa. Tá bom. Eu tinha milhões de coisas para te perguntar. Ainda falta 15 perguntas. Deixa para a próxima, tá bom? Walter, muito obrigado por ter participado. Imagina, obrigado queria que você tivesse suas palavras Prazer. finais. E eu preciso, na próxima vez, falar sobre um marketing no RH que não existe. Isso era uma coisa fundamental. Nós vamos falar sobre isso. Suas palavras finais, combinado. Por favor. Olha, eu queria mais uma vez dizer a você, Valdir, que eu tenho a impressão de que poucas pessoas que trabalham, vamos dizer assim, em órgãos governamentais, em prefeituras, em governo, etc., têm uma visão tão aberta da importância do casamento entre a iniciativa privada e, vamos dizer assim, a gestão pública. O que você tem feito aqui em Barueri, eu não conheço em nenhuma outra região, e olha que eu morei já nos Estados Unidos, morei em outros países da América Latina, e realmente essa visão que Barueri tem, e a visão que eu conheço através de você, porque eu não tenho, como você sabe, muita relação com o resto da prefeitura, mas eu sou um fã incondicional de Barueri por sua causa, pela sua capacidade de ser um conciliador dos interesses da iniciativa privada junto aos órgãos públicos, essa visão sempre otimista de vamos fazer desse lugar um lugar melhor. Eu tenho certeza que, aliás, quem tem certeza é você. Eu, se não existisse Alphaville, talvez não morasse no país. Tá? E é isso que Barueri proporciona para a gente, e é isso que eu sou muito agradecido. Walter, muito obrigado. Obrigado pelas tuas palavras. Para mim é uma honra receber. Queria te falar, Walter, que é muito gostoso eu poder expor para você tudo que Barueri oferece. Lógico que eu tenho uma estrutura por trás, como todo mundo fala, falar com a empresa é fácil, Barueri, porque 80% é a prefeitura. Os outros 20% sou eu só. Talvez menos. Mas a ideia é muito gostosa porque a gente tem uma equipe, inclusive um secretário e o prefeito, que dá essa oportunidade para nós. Que isso é muito bom. É isso mesmo. Mas é mais do que equipe, é propósito. É uma cidade com propósito. Né? Isso vale muito, é muito raro e nós temos que preservar. E conte comigo para ajudar a manter esse espírito que é fundamental, tá bom? Obrigado. E eu não posso deixar de falar que o Ibrahim mandou um abraço para você. Obrigado. Manda um abraço de volta para o Ibrahim, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado. Todos. Walter, um grande abraço a você, uma boa noite. Obrigado por tudo. Boa noite, tchau, querido. Boa noite, tchau. Um abraço a todos.